Obrigado, Pai, por essa canção que é a nossa oração. Nós viemos todos juntos de dizer que a nossa esperança está em Ti. A nossa esperança não está no dinheiro, nem no negócio, nem no contrato. Nossa esperança não está na nossa saúde. Nossa esperança não está nos nossos relacionamentos, os que temos medo de perder. A nossa esperança não está na igreja. A nossa esperança não está em nenhum homem ou mulher. A nossa esperança está em Ti. E não temos nada além de Ti. Ajuda que isso seja verdade na nossa vida, hoje, com a Tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Que alegria estar aqui depois de tanto tempo. Estou tentando me virar nos 30 para vir no culto da quarta-feira. Nem sempre consigo. Mas eu tenho com o reverendo Igor, que hoje é guitarrista, né? É multifunções, resolveu tocar guitarra hoje, mas eu faço a escala com ele todo começo de mês, e toda vez é um estresse, porque eu quero estar no culto amanhã, no da tarde, no da noite, no da quarta-feira, mas a agenda da diocese não permite muitas vezes, mas estou feliz de estar aqui hoje. E quando eu estou aqui, eu gosto de fazer esse culto, que é um culto diferente, é um culto mais rápido. Então a gente cantou menos músicas no começo, emendou confissão com leitura. E eu quero fazer uma pregação mais curta, uma breve homilia, porque eu quero que a gente tenha tempo para orar por vocês, aqueles de vocês que quiserem. Todos os que quiserem hoje, a gente vai terminar mais cedo, depois da Eucaristia, rapidamente, a gente quer orar por vocês, especialmente por cura espiritual, cura emocional e cura física. Então a gente quer fazer isso, por isso eu vou tentar ser mais breve do que normalmente, mas quero dizer de fato que estou feliz. Não vou poder contar a história toda de Jó, que é uma história espetacular, e eu recomendo que vocês leiam o livro de Jó, porque se eu fosse contar a história, aí ia ser o sermão mais longo do mundo, porque é uma história longa. Mas eu também não posso deixar de contar algumas partes importantes, porque vai que você está nos visitando, ou está começando agora na igreja, talvez você não conheça a história, e eu preciso só contextualizar o texto que nós lemos. A história de Jó é a história de um homem bom e rico, e que foi objeto, por mais absurdo que possa parecer, de uma conversa entre Deus e o diabo. O diabo chegou diante de Deus um dia e disse: aquele Jó, que é seu servo, ele só é temente ao Senhor porque ele tem tudo. E é muito fácil, ele tem tudo, nele funciona. E aí, fazendo a história muito curta, Deus então diz ao diabo: então você pode tirar as coisas que ele tem. E de uma hora para outra, Jó, que era um homem que tinha muitas posses, muitos animais, muitos bens, todos os animais foram roubados, os seus servos foram assassinados, os seus bens foram queimados e os seus filhos foram mortos. Mas mesmo depois dessa tragédia sem precedentes, lá em Jó 1:21, Jó diz assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu retornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, Satanás perdeu, porque Jó, mesmo no desastre, ainda estava adorando a Deus. Aí o diabo então chega para Deus e diz assim: é muito fácil, ele continua temente, porque ele ainda tem saúde. Ele perdeu os filhos, perdeu o dinheiro, perdeu os bens, mas ainda tem saúde. E aí Deus então disse: então pode mexer na saúde, não mate, mas pode mexer na saúde. E aí vieram sobre Jó tumores e chagas e doenças horríveis. E a mulher de Jó, que estava viva, diz assim para Jó: perdesse tudo, nós perdemos tudo, e agora você perdeu sua saúde, amaldiçoe esse Deus e morre. E essa mulher devia ser uma figura, viu? Pense direitinho, Satanás tirou os filhos de Jó, tirou os bens de Jó, tirou os animais de Jó, mas deixou a mulher. Então essa mulher, eu acho que era um castigo para Jó. Vamos combinar que Satanás tirou tudo, mas a mulher, essa daí deixa. Confere. E ela chega e diz: amaldiçoa Deus e morre. E aí Jó diz assim, Jó 2:10. Jó diz assim: como fala qualquer doida, você está falando. Se nós recebemos o bem de Deus, por que não receberíamos o mal também? E a história é muito longa, eu não vou poder contar tudo, mas aí aparecem alguns amigos de Jó,
E os amigos de Jó começam a acusar Jó de ter algum pecado escondido. Jó não era esse homem temente a Deus como se imaginava, porque se estava acontecendo tanta tragédia com ele, inclusive a tragédia de deixar a mulher dele viva, é porque tinha algum problema escondido. E Jó diz, não tem, nada que eu saiba. E eles acusam Jó o tempo todo, e numa história muito longa e muito bonita, que você vai ler um dia, chega uma hora que Deus rompe o silêncio. Depois que tudo isso aconteceu e ele passou um tempão sofrendo na mão dos seus amigos, Deus rompe o silêncio, sendo que Deus rompe o silêncio não é para explicar a Jó porque fez nada não. Deus rompe o silêncio e vai dar um esporro em Jó. Porque Deus diz assim para Jó, porque chega uma hora que Jó reclama, né? Também era demais, né? Ele adora a Deus, mas ele chega uma hora que ele não entende, a palavra certa é essa, ele não entende, e ninguém daqui iria entender, depois de estar sofrendo isso tudo. E Deus diz assim, aonde você estava quando eu criei todas as coisas? Aonde você estava quando eu criei o céu e o firmamento, o mar e todos os animais? Em outras palavras, Deus estava dizendo assim para Jó, quem é você para vir discutir comigo, ou para querer entender, você que é um homem que vai voltar para o pó? Deus faz um discurso enorme e lindo sobre a sua própria soberania, a sua própria grandeza, e é a partir dessa fala de Deus, que pergunta a Jó, quem é você, onde você estava, é que Jó responde esse texto. Esse texto, irmãos, é uma das coisas mais lindas que você vai ver nas Escrituras. Jó diz assim para Deus, foi mal, na linguagem de Ivanzinho, né? Na Bíblia não é assim não, na Bíblia ele diz assim, eu sei que você pode fazer todas as coisas, eu falei de coisas que eu não entendia. Olha o que é que Jó diz a Deus, isso é importante. Eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. E aí ele arremata, antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus próprios olhos, retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó das cinzas. Veja que coisa linda, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vi, e agora eu retiro tudo o que disse quando reclamei, porque Deus era soberano, e Deus certamente sabia muito mais do que Jó. Eu tenho algumas reflexões rápidas, a primeira delas é que, e é difícil o que eu vou dizer a vocês, eu sei porque como pastor, eu lido com sofrimento humano, com morte, com doenças, hoje é um dia de oração por doentes, e só o que a gente recebe é perguntas, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus permitiu esse sofrimento a mim, a meus filhos? Por que Deus permite tanta coisa? E a gente fica querendo encontrar respostas, e é pior quando a gente quer encontrar respostas, porque as respostas que a gente tenta encontrar revelam um Deus que não é o Deus que nós cremos, porque tem gente que diz assim, Deus fez você passar por isso para um propósito. Isso é pior ainda, porque a pessoa que já está sofrendo, porque perdeu o marido, porque perdeu o filho, porque está com uma doença terminal, a pessoa ainda sofre duplamente, porque está sofrendo e tem que descobrir por que é que está sofrendo, porque Deus estaria querendo ensinar alguma coisa a ela, que ela vai desesperadamente querer aprender para parar de sofrer. Então veja que desespero duplo, e a Bíblia não diz isso. Essa não é uma boa resposta para a gente dar quando alguém está sofrendo. Você vai descobrir Deus quer lhe ensinar alguma coisa. Também que Deus é esse, que para me ensinar alguma coisa, obrigatoriamente vai me fazer sofrer? Não é assim. Esse não é o Deus da graça e do amor que nós conhecemos. O fato é que a nossa fé nos ajuda a viver no meio do sofrimento. E isso deveria ser o suficiente para a gente. A gente não precisa entender por que sofre. Nós sofremos porque todo mundo sofre. Porque o sol nasce para justos e injustos. Você pode ser crente, você pode ser o Papa. E você vai ter o mesmo diagnóstico de quem não crê. A fé não nos imuniza de sofrimentos físicos, emocionais e espirituais. A fé não nos imuniza, a fé nos responsabiliza. Porque nós devemos reagir diferente, aí sim. O diagnóstico que dá para quem não está aqui é o mesmo diagnóstico para quem está aqui. Agora, nós reagimos diferente. Como Jó reagiu diferente. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Primeira reflexão que eu quero dizer a vocês é o seguinte: no sofrimento que vocês têm,
é que vai se revelar quem você é. Você vai revelar quem você é enquanto um seguidor de Jesus no sofrimento, a partir da forma como você reage ao sofrimento. E não só ao sofrimento, aos desafios. Porque no caso de Jó, é sofrimento que revelou quem ele era. Ele de fato era um homem íntegro e bom. Agora, no caso de Davi, o sofrimento revelou quem ele era também, mas eu estou me lembrando de uma coisa que não era um sofrimento, mas era um grande desafio. Como o gigante Golias, e essas histórias todo mundo sabe, eu posso contar. Tinha um gigante, em tese impossível, e Davi não se paralisou na frente do gigante, Davi não chorou e se apequenou. O gigante na frente de Davi revelou quem ele era o grande rei de Israel. Então, um desafio na sua frente, um desafio financeiro, um desafio relacional, ou um desafio físico, vai revelar quem você é de verdade. É nessa hora que você cresce. Vocês vão me perdoar, mas eu estou com o coração do tamanho de uma ervilha. Porque meu filho está jogando agora as oitavas de final do Pernambucano. E eu não sei quanto é que está o resultado. Aliás, começou agora. Aí eu estou me lembrando dele, porque meu filho é uma figura. Ele é o meu terceiro. Está jogando agora. E ele é metidíssimo, muito. Estou falando que ele não vai ouvir que ele está jogando. É tranquilo. Ninguém vai dizer a ele, inclusive vocês três, ninguém vai dizer a ele. Tem 3 amigas dele aqui, ninguém vai dizer que eu estou dizendo isso. Mas Davi é muito metido e muito arrogante. E ele, quando ele vai jogar, aí eu hoje liguei para ele, filho, papai nem vai ver o jogo, é oitava de final, ganhou, passou, perdeu, está fora, tu é o líder desse time, conversa com esses meninos, vai com tudo. Aí ele, pai, tu não sabe que na pressão eu cresço? Vê como ele é metido, né? Na pressão eu cresço, eu gosto da pressão, pressão eu cresço. Veja, não precisa ser satisfeito da vida, não, o meu filho. Mas a pressão, o desafio e o sofrimento tem que revelar de fato quem você é. Golias revelou o rei que havia dentro de Davi, que precisava ser um homem corajoso para o resto da vida dele, que precisava ser um homem de fé para o resto da vida dele. Eu não sei o que você está passando, mas seja o que for que você está passando, vai revelar o homem e a mulher que você precisam ser. Amém? Segunda reflexão, eu já dei um spoiler quando estava contando a história, é que esse texto diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Jó disse, os seus planos não são frustrados. Mas isso não significa dizer que Deus vai explicar quais são os planos. Jó não conhecia essa batalha que Deus e Satanás estavam fazendo através da vida dele, e também continuou sem conhecer. Em vez de você querer entender por que você está sofrendo, em vez de você querer entender por que é que Deus permitiu que você estivesse passando por isso, melhor negócio vai ser você fazer feito Jó fez, que é conhecer a Deus. Quando Jó teve um encontro com Deus e ouviu a voz de Deus, e Deus não explicou o que estava acontecendo, mas Deus disse quem ele era, aí a vida de Jó mudou. E quando você se encontrar com Deus, aqui na palavra, na Eucaristia, nos discipulados, inclusive amanhã tem reunião para quem quer entrar no discipulado e para quem faz parte do discipulado, na vida da igreja, que é mais do que sentar no banco da quarta-feira, quando você quiser de fato ouvir a voz de Deus, aí essa voz de Deus que vai falar com você, vai lhe ajudar a resolver tudo, sem você precisar saber nada, porque Ele sabe mais do que você. Amém? Agora eu tenho que terminar por causa da hora, quero contar o final da história. O final da história é um final feliz. Depois de tudo isso, Jó conheceu a Deus, conheceu a onipotência de Deus, contemplou a majestade de Deus que disse que tinha feito tudo. Deus começou a restaurar a vida de Jó. E o curioso é que Deus fez isso enquanto ele orava pelos seus amigos. Mas isso é outro sermão. Mas vale a pena eu ler. Jó 42:10 diz assim: o Senhor mudou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, aqueles malas sem alça que estavam reclamando com ele. E o Senhor acrescentou, preste atenção agora, o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Deus deu a Jó o dobro de ovelhas, Deus deu a Jó o dobro de camelos, o dobro de bois, Deus deu saúde a Jó e ele viveu até a velhice com seus netos e seus bisnetos. Deus deu a Jó outros 7 filhos e 3 filhas. E eu fico me lembrando do meu arcebispo Paulo Garcia, que quando prega sobre esse texto, sobretudo quando ele está num funeral de um pai que está enterrando um filho, não pode ter dor maior do que um pai enterrar um filho. E eu me lembro bem, muito novo, ouvindo num funeral desse, Dom Paulo dizendo desse texto, olha, que coisa interessante,
Se Jó tinha 200 camelos, Deus deu a ele 400 camelos. Se ele tinha 500 bois, deu 1000 bois. Tudo ele deu um dobro. E filho ele não deu em dobro. Filho ele tinha 10 filhos e Deus só deu mais 10. Deus não deu 20. E aí Paulo Garcia diz assim para o pai que está sofrendo com um filho morto: Deus não deu o dobro de filho, porque o camelo ele tinha perdido, o boi ele tinha perdido. O filho você não perde, o filho está guardado. A eternidade você vai se encontrar com o filho. Não precisava do dobro, ele só deu mais 10. Então, se você está sofrendo por morte de alguém, você não precisa que Deus lhe restaure, porque é só nesse tempo. Na eternidade você vai estar com aquele que ama você e que você ama. Mas ele deu o dobro de tudo. E esse foi o final da vida de Jó. Tudo começou com Satanás querendo afastar Jó de Deus, e terminou com Jó mais perto de Deus, porque nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Então eu repito, eu não sei do desafio que você tem, eu não sei dos seus sofrimentos, eu não sei das suas dores, mas eu sei que o papel do inimigo é fazer de tudo para você se afastar de Deus. Tudo. E o interesse de Deus é que em todas as histórias você fique mais perto dele. Quanto mais perto de Deus você estiver, quanto mais perto da palavra de Deus você estiver, quanto mais perto do sacramento, Deus espiritualmente presente, mais você vai ter vida abundante. Pare de perguntar por quê. Pare de ficar querendo entender as coisas. E vá conhecer a Deus. Venha conhecer a Deus. E para não dizer que eu ia passar um sermão de 15 minutos sem falar do rei, que é o mais importante nesse lugar e a razão da gente existir. Quem foi que passou por um maior sofrimento, maior do que o de Jó, até a morte? Voluntariamente, porque Jó não foi nem voluntariamente. Jesus. Jesus, ele se entregou para o sofrimento. Quem foi que intercedeu pelos amigos, mais do que Jó? Inclusive os amigos que o traíram, os amigos que o negaram. Jesus Cristo. Quem foi perseguido por Satanás desde que nasceu e assim foi batizado? Jesus Cristo. Esse é o nosso paradigma, e é Ele que está aqui hoje, presente. Ele quer cuidar de você, Ele quer se aproximar de você, Ele quer abençoar você, Ele quer que você ouça a sua voz. O que Ele vai falar para você, não sei, não sou um charlatão de dizer porque eu não sei, mas Ele quer fazer a voz dEle ouvida por você, e seja lá o que Ele vai dizer, se você só ouvir a sua voz hoje, você está resolvido para sempre. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós somos aqui uma geração de homens e mulheres que não sabemos de nada, não sabemos das coisas, as coisas são maravilhosas demais para nós. Nós falamos do que não entendemos, nós falamos de coisas que não compreendemos, não sabemos por que sofremos, não sabemos por que as coisas acontecem, mas hoje, pelo menos hoje, aqui na tua casa, nós não estamos preocupados em saber. Hoje, nós só queremos ouvir a tua voz. Hoje, nós queremos encontrar contigo aqui na tua palavra, enquanto eu estou falando, o teu Espírito Santo aquecendo os corações. Hoje, nós queremos ser alimentados por ti na Eucaristia. Hoje, nós queremos, nas orações que serão feitas, ouvir a tua voz, através da voz desses homens e mulheres que vão orar. E aí sim, Senhor, sairemos daqui prontos para o que der e vier. Ajuda esse povo que está aqui reunido. Ajuda esse povo que está porventura ouvindo na internet, pelo YouTube, pelo Spotify depois. Ouve as orações e os clamores. Beija as lágrimas de dor e sofrimento. Que o teu Consolador nos abrace, nos traga para perto, porque nossa esperança está em ti. Não temos nada além de ti, só a tua promessa. Obrigado pela tua santa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês.